Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Isso aqui é mais um vídeo e agora a gente vai falar de C.S. Lewis, que é um dos meus autores favoritos, né? C.S. Lewis, que é o autor de As Crônicas de Nárnia, e ele era um teólogo, ensaísta, professor, cara, era tudo. Então, para começar, eu pretendo gravar vários vídeos sobre C.S. Lewis aqui. Então, para começar essa série de C.S. Lewis aqui, eu vou introduzir com A Última Noite do Mundo. Esse é o livro que até agora, eu li, além de As Crônicas de Nárnia, eu li Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, Quatro Amores, mais uns dois ou três que eu não terminei ainda. E esse é o livro que eu mais gostei do C.S. Lewis. E principalmente eu acho que esse é o livro ideal para quem quer começar a ler C.S. Lewis. Por quê? Porque aqui tem várias faces do Lewis. Então, aqui tem o Lewis comentarista até político, de educação, de aspectos de lógica, de teologia, né? Então, ele vai tratar de diversos assuntos que eu achei muito interessante aqui, bem pertinente, né? Dá uns insights assim, ele tem uns insights ótimos. Toda vez que eu leio um livro do Lewis, eu fico me perguntando por que eu não li mais vezes esse autor, porque eu demorei tanto para começar a ler os livros dele, porque o cara escreve fácil, escreve bem, ele expressa suas ideias numa ordem e numa lógica que não dá para não entender. Então, ele é muito objetivo, ele é excelente. Então, gente, A Última Noite do Mundo, né? É um livro, isso aqui é a edição da Thomas Nelson, né? E essa edição, bicho, maravilhosa. Aqui, olha, por dentro e tal. Isso aqui é meio alto relevo aqui, a capa, papá. Eu marquei tudo esse livro aqui, olha. Eu marquei todo o livro aqui enquanto eu lia. Eu risco os livros e tal, para as coisas que eu acho importante, tal, para até reler e já ter uma leitura mais objetiva quando eu for pegar de novo o livro, né? Então, esse livro, A Última Noite do Mundo, é uma reunião de 7 ensaios, e nesses 7 ensaios cada um vai abordar um assunto diferente, e um melhor que o outro. Eu vou comentar aqui alguns de forma breve e outros de forma mais aprofundadas e tal. E o ensaio que abre esse livro é sobre a eficácia da oração. Um ensaio muito bom. Então ele vai falar o seguinte, ele começa o ensaio assim, que um dia ele ia cortar o cabelo e então ele ficou meio hesitante em ir ou não, não sei se eu vou, não sei se eu não vou. E ele acabou achando que devia ir por algum motivo. E chegando lá, o barbeiro falou, cara, eu precisava falar contigo, eu rezei para encontrar contigo. Será que isso foi coincidência ou não? Então ele vai discursar sobre isso e depois ele vai abordar aqui, olha, que tipo de evidência provaria a eficácia da oração? O que comprovaria que uma oração é eficiente quando eu rezo ali para um paciente, quando eu rezo para um amigo? Que comprova que isso vai dar certo? E se isso der certo, o que me garante que não é melhor caso, né? Então ele vai dizer aqui no ensaio que foi feita a seguinte experiência. Uma pesquisa, né, pegou o hospital A e o hospital B. Então um grupo de pessoas começou a rezar para o hospital A. E o hospital B ninguém rezou. E para poder ver se a oração realmente, né, salvava as pessoas do hospital A em contraste com o hospital B. Então eles fizeram esse teste duplo cego aí. E aí tu vai lendo, né, acompanhando, não, realmente, né, para ver se realmente tem eficácia e tal da oração. Então o Lewis te dá um sacode do tipo, tá maluco? Que isso, cara? Tá tentando fazer um estudo duplo cego pra ver se uma oração funciona? Oração não é macumba, não é magia. Oração não é nem uma ordem. Ela é um pedido a uma pessoa. E nesse raciocínio, o que deve ser feito? Você compara um pedido, o raciocínio de um pedido, para entender a oração, a eficácia da oração, a outro pedido. Então, quando tu pede uma menina em namoro, ou em casamento, ou um favor, ou uma promoção, a realização desse pedido vai depender da pessoa que tem que tomar aquela decisão. Então, quando tu faz uma oração, aquele pedido pode ou não se realizar. E Deus, com a sua inteligência divina, sabe muito bem o que está fazendo quando permite que aquela oração vigore, né? E quando não permite. E aí ele vem com a seguinte questão, né? Meio que, se Deus tem conhecimento divino, por que ele vai dar ouvido a alguém que tem conhecimento limitado e falho?
E aí vem a questão da teologia cristã, né, que Deus deu o livre-arbítrio. Então tem uma citação aqui que diz assim, Deus, disse Pascal, instituiu a oração a fim de emprestar às suas criaturas a dignidade da causalidade. Mas não é só a oração. Sempre que agimos, ele nos empresta essa dignidade. Então, por que Deus realiza, né, nossas orações? Porque isso faz parte do livre-arbítrio que nos deu, né? Então, se não fosse assim, não precisaria de hospitais, não precisaria formar médico para tratar dos doentes, não precisaria trabalhar para poder se alimentar. Deus daria tudo para todo mundo, né? Que só bastava orar. Não precisaríamos agir na vida para poder ter as coisas, para poder sobreviver, para poder funcionar tudo na sociedade. E aí, agora, no segundo capítulo, ele vai abordar a obstinação da crença, né? O Lewis, ao longo dos ensaios, ele vai abordar meio que essa confusão que as pessoas fazem de sempre raciocinar com base no processo da ciência moderna. Então, ele vai pegar o questionamento que muitas pessoas, cientistas ou ateus fazem, né? Crer, mas crer é se enganar, né? Como é que tu vai crer numa coisa que tu não sabe, não tem certeza? É se iludir e crer. Então ele vai destrinchar todo esse significado, a palavra crer, que crer é confiar. E quando você crê em algo, tu não vai ficar testando essa pessoa que tu tá crendo, sabe? Querendo provas sobre para continuar na crença, não. E quando tu conhece uma pessoa, tu passa a amá-la. Amar, ele vai dizer assim aqui, ó. Amar envolve confiar no amado além da evidência, mesmo contra muitas evidências. Então é o seguinte, crer em Deus é acreditar em algo absolutamente vago e sem sentido? Claro que não. Não é a mesma coisa que ser um cientista cego por uma hipótese cega, né, e sem nada de fundamento. Não. Você ama a pessoa e confia nela, mas sem precisar de evidências, porque isso que configura a fé. E quanto às evidências, tem inúmeras evidências no mundo inteiro, vários milagres acontecendo todos os dias. E mais, um milagre, ele é um fato. Os milagres, eles não são... Claro que tem alguns que são, né, forjados e outros ensaiados, mas, em regra, quando um milagre ele é consagrado, ele é amplamente documentado, relatado e conferido. Então, não é uma coisa vaga, né? E o milagre, para ser considerado como um milagre mesmo, ele é um fato. Então, argumentar contra um fato já é uma coisa absurda. Aí aqui nesse terceiro texto ele vai falar sobre a cultura, ele vai abordar uns aspectos da cultura e tal, e ele vai falar sobre essa mesquinharia de abordar a cultura, né? Então, muitas vezes as pessoas buscam a cultura com a finalidade de ser cultos, né? Então a pessoa pega lá, não, porque eu vou ler aqui meu Platão, meu Aristóteles, porque eu quero ser culto e não sei o que, não sei o que mais, eu quero entrar numa rodinha de conversa, pá, 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 pá. E essa é uma completa perversão da cultura, né? Da função da cultura. Então, para que serve a cultura, né? Ele vai dizer aqui, né? A cultura serve para você adquirir conhecimento, é um meio para o qual você adquire um dever de ajudar as pessoas e não um egoísmo, né? Uma mesquinharia de ser culto, de pousar de bonitão e tal, só porque tem um reconhecimento social e tal, e tal, e tal. Então esse ensaio é fantástico, bicho, porque aqui ele vai pegar, descrever basicamente a realidade do que acontece. Então ele vai falar, né, mais ou menos, quase que eu ouvi tocando aquela música do Pink Floyd, né, sobre a educação e tal, e tal, e tal, como ferramenta de, né, hoje em dia as escolas produzem pessoas para o mercado de trabalho, para consumir e não para realmente educar, né, para as pessoas socializarem, para melhorar a sociedade. Não, é só para uma finalidade funcional, né, prática, financeira e só. Então ele vai chamar aqui da classe gerencial, né, da fabricação de pessoas cultas, né, de cultura, de intelectuais aí da sociedade. E essa fabricação, ela desgasta, a cultura, os intelectuais vão perdendo a qualidade com o passar do tempo. No quarto ensaio ele vai abordar um texto, né? Esse quarto ensaio ele está presente no Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Eu pretendo fazer um vídeo aqui do Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz e nesse vídeo eu vou falar mais desse ensaio. Ele é muito interessante, ele trata da palavrinha mágica, né?
O uso da democracia como artifício retórico e tal. Ah, todo mundo... aquele tipo de palavra gatilho, né? Todo mundo odeia preconceito, todo mundo ama democracia. Aí quando você usa essas tais palavras gatilho, as pessoas ficam, não quero ser preconceituoso. Não, democracia amo. Seja qual for a democracia, eu apoio esse uso, né, de palavras gatilhos para fazer qualquer coisa. E depois, no quinto ensaio, vai falar sobre religiões e foguetes, que é fantástico, sobre a hipótese, né, sempre pegando essa parte do cristianismo, né, sobre a hipótese do homem ir à Lua. Esse livro foi escrito nos anos 60, estava na corrida espacial e tal, o homem ia chegar à Lua, ia para o espaço, e o Lewis escreve esse ensaio, né, cogitando a possibilidade. E se o homem fosse a Lua, o que isso vai afetar, né? Então ele vai descrever dois argumentos comuns que circulavam na época, que são né, que é aquele de, ó, o universo é completamente hostil. Tu acha mesmo que existe um criador, né, para criar a humanidade? Nós estamos aqui por mero acaso, é apenas uma questão de probabilidade. Aconteceu uma coisinha com os processos orgânicos ali e tal, e nós aparecemos. Isso foi mero acaso, cara. Não tem como existir um criador para isso. E se existisse um criador, para que ele estaria interessado em criar criaturas vivas, né? Sobre esse assunto, eu sempre recomendo o vídeo do Ariano Suassuna sobre contrastando essa teoria do criacionismo com a teoria do evolucionismo. Eu vou tentar deixar o link no card ou na descrição. Né? Esse vídeo é fantástico, engraçado pra caramba, ele é engraçado. Eu sempre recomendo o vídeo dele, tem um vídeo também dele fala sobre Kant. Muito bom, pesquise aí. Eu vou tentar deixar o vídeo do Ariano Suassuna aqui na descrição para vocês darem uma olhada. O cara é genial. E a segunda teoria, né, é aquela do Big Bang. Então, duas hipóteses que meio que se confrontam, né? Então, é a teoria do Big Bang, né? A teoria do Big Bang expandiu o mundo e aí o cara vem, né? Tu acha mesmo que diante desse universo infinito, tu é o único ser vivo? Como tu ousa, né, cogitar essa probabilidade de ser o único ser vivo do universo? Ou que Deus criou você pro mundo para desfrutar e tal. Então ele vai dizer aqui que a possibilidade de existir vidas fora de outro planeta não tem nada a ver com a nossa condição humana. Segundo o raciocínio dele, nós, né, somos humanos caídos, somos seres vivos caídos do paraíso. Então, nós não estamos numa situação nada confortável aqui. Nós não somos privilegiados assim. Tanto é que a necessidade da vinda de Cristo é demérito para a humanidade. Né? Foi preciso, de tão podre que a gente é, que o próprio Deus encarnado viesse para ajudar, né? Para salvar. Né? Aí então ele vai dizer aqui, ó, nenhuma criatura que merecesse a redenção precisaria ser redimida. E depois, agora no sexto ensaio, ele vai dizer sobre as boas obras. Aqui é basicamente sobre o trabalho, né? Ele vai dizer sobre a mudança do trabalho, né? Ele vai criticar essa campanha para o consumismo e tal, que hoje em dia as pessoas trabalham muito mais para consumir, para produzir mais dinheiro, para gastar mais, para viver para isso, entendeu? Ele vai abordar aqui a questão da luxúria e também ele vai abordar a mudança da percepção ali relacionada com aquela parte da cultura, né? No mercado artístico. Eu vou ler aqui um pedaço muito interessante que ele vai dizer aqui, olha. É o seguinte: é muito recente, até a última parte do século passado, tinha-se como certo que o negócio do artista era deleitar e instruir seu público. Havia, claro, diferentes públicos. As canções de rua e os oratórios não eram endereçados ao mesmo público, embora eu ache que muitas pessoas gostavam de ambos. E um artista pode levar o seu público a apreciar coisas melhores do que queria a princípio, mas ele só poderia fazer isso sendo desde o início, se não simplesmente divertido, ainda assim divertido, e se não completamente inteligível, ainda assim inteligível em grande medida. Tudo isso mudou. Nos mais altos círculos estéticos, agora não se ouve nada sobre o dever do artista para conosco, mas sim com o nosso dever para com ele. Ele não nos deve nada, nós que lhe devemos reconhecimento, mesmo que ele nunca tenha prestado a mínima atenção a nossos gostos,
interesses ou hábitos. Se não o dermos a ele, não valemos nada. Nessa loja, o cliente nunca tem razão, né? Então, ele vai instigar, ele vai provocar várias reflexões aqui. Tudo que eu estou falando, ele vai discorrer muito melhor, de forma muito mais profunda e muito mais talentosa do que eu estou explicando aqui no vídeo. E para encerrar, no último ensaio ele vai tratar do tema que dá nome ao livro, que é A Última Noite do Mundo, né? Nesse ensaio ele vai falar sobre o Apocalipse, o fim dos tempos, né? A última noite do mundo, o juízo final, a segunda vinda de Cristo. Então, basicamente, nesse ensaio ele vai dizer o seguinte: cara, não fica pensando nisso. Para de ficar tentando descobrir quando vai acontecer, como vai acontecer, que raio vai cair, qual vai ser o sinal, data, hora, minuto, lugar. Então, ele vai dizer: faça sua parte do dia a dia, continua na tua rotina, né? Dá esmola pro mendigo, ajuda os outros, viva uma vida digna, seja forte, né? Porque quando acontecer, tu tem que estar preparado. Então, ficar pensando nisso não vai ajudar em nada. Então, viva a tua vida, né? Cuida da tua família, ajude teus amigos e não fica pensando nisso, neurótico, sobre a última noite do mundo, o juízo final, que isso não vai te fazer bem. Então, cara, encerrando aqui o livro, fantástico, recomendo a leitura. Ele vai te questionar sobre muitas coisas, vai fazer refletir sobre umas coisas que tu não pensava, algumas coisas que parecem óbvias e que muitas vezes não são abordadas de maneira certa, e ele é certeiro com as palavras, né? Pode não concordar com tudo, vale até para quem é ateu, para ver os argumentos e tal. Ele é muito cirúrgico nas coisas, nos argumentos que ele fala. Além de ser um livro pequeno, né? É um livro de 150 páginas. Dá para ler 2 dias, 3 dias. Dá para ler numa tarde isso aqui também. Tá? A diagramação é grande, né? Aqui, ó. A folha é grossa, papel amarelado. Essa edição é maravilhosa. Toda a coleção da Thomas Nelson que está saindo, né? E eu tô com esse projeto de cada mês eu tô matando um livro do C.S. Lewis. E conforme eu vou lendo, eu vou trazendo aqui, né, alguns comentários e tal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu tentei resumir mais ou menos o que tem a essência do livro aqui. E espero incentivar a leitura de muita gente a ler o Lewis, que ele é fantástico. Não o livro das Crônicas de Nárnia, que é um livro infantil. Esse aqui é um Lewis totalmente diferente, uma linguagem totalmente diferente. Meio que o Lewis para adulto, né? Então é isso, valeu, obrigado aí.